ela já havia perdido, até o momento da consulta, quase 30% do seu peso em 2 meses, então uma perda de peso grave. Além disso, ela também tinha distensão abdominal, cansaço, fraqueza, episódios de hipoglicemia. A paciente, ela se encontrava em risco nutricional com o diagnóstico de obesidade sarcopênica, com perda da funcionalidade muscular. Então, eu fiz alguns ajustes, né, na sua dieta, pensando em melhorar o seu estado nutricional e principalmente melhorar os sintomas que ela havia referido de cansaço e fraqueza. Oi, Nutri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como atender um paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é alimentação interal. Quando prescrever? A nutrição interal é uma forma de alimentação para uso por tubo, por sonda, prescrita para pacientes subnutridos ou com risco de desnutrição, aqueles pacientes que têm ali a sua capacidade absortiva preservada ou parcialmente comprometida, cuja alimentação oral não é capaz de promover a quantidade adequada de nutrientes por conta da condição clínica do paciente. A dieta interal, ela pode ser aquela industrial, industrializada, que é feita industrialmente, ela pode ser apresentada a partir de pó para reconstituição ou pronta para consumo, mas também pode ser aquela caseira, né, a artesanal, que nada mais é do que uma dieta calculada com alimentos in natura, conhecidos como ovos, verduras, legumes, entre outros alimentos naturais interessantes para serem adicionados na alimentação do paciente, podendo ou não também receber a parte módulos, né, como módulos proteicos e módulos calóricos. Existem 4 tipos de fórmula para a dieta interal. Existe a fórmula padrão para a dieta interal, que é aquela que se baseia nas recomendações de macro e micronutrientes para a população saudável. Existe a fórmula modificada para a dieta interal, que recebeu algum tipo de modificação, seja a adição ou exclusão de algum nutriente, bem como a utilização de proteínas hidrolisadas. Existem os módulos para nutrição interal, que são os nutrientes isolados adicionados, então, na dieta interal, podendo ser proteínas, lipídios, carboidratos, fibras e até vitaminas e minerais. E também existe a fórmula pediátrica para a nutrição interal, que são fórmulas modificadas para crianças menores de 10 anos. Para você escolher, né, a melhor dieta para o seu paciente, primeiro é preciso você entender quais são as necessidades proteicas e calóricas do seu paciente. Além disso, verificar junto com a equipe médica qual é a via de acesso dessa dieta e a situação clínica, o estado clínico do paciente, quais são as comorbidades associadas e a doença de base. A partir daí, você vai poder optar pela melhor dieta pensando nos nutrientes e se também existe a necessidade de você incluir módulos à parte para essa nutrição interal. Bom, pensando na dieta interal artesanal, existem alguns pontos que você, nutricionista, precisa prestar atenção. Normalmente, ela não é muito indicada pelo alto risco de contaminação dessa dieta. As dietas industrializadas, elas contêm uma segurança microbiológica aumentada quando comparada à dieta caseira, né? A nutrição interal ali artesanal. Contudo, em algumas situações, né? Então, de baixo poder aquisitivo do paciente, ou dietas que vão ser utilizadas por um longo período de tempo, e esse paciente não tem condições de estar arcando com o custo das dietas industrializadas, muitas vezes o nutricionista ele vai ter que prescrever e vai ter que orientar essas dietas caseiras. Então, é muito importante que o cálculo seja feito de maneira adequada, porque na dieta industrializada você já tem um padrão, né, a ser calculado, você apenas mexe nos horários, no volume, no gotejamento. Contudo, na dieta caseira, você precisa calcular exatamente todos os ingredientes que vão ser utilizados nessa preparação, nas preparações ofertadas ao longo do dia para o paciente, para que ele receba exatamente aquilo que ele precisa de macro e micronutrientes também. Então, 2 problemas que eu vejo na prescrição da dieta artesanal, da dieta caseira. Primeiro é essa questão da segurança microbiológica,
né? Não tem como você garantir que o seu paciente siga todas as recomendações orientadas, né, de higiene. Então, é muito importante que você, como nutricionista, que por acaso tenha que orientar uma dieta como essa, oriente muito bem o seu paciente e verifique, né, observe se realmente esse paciente ele teria condições de preparar uma dieta caseira na sua casa. E também é muito importante entender o contexto social desse paciente para que você possa estar ou não optando por esse tipo de dieta. Até porque você pode fazer um formulário pedindo, solicitando a dieta que o seu paciente precisa, junto da assinatura do médico e da instituição hospitalar que o seu paciente esteja passando, para que ele consiga a dieta integral pelo SUS, né, de maneira totalmente gratuita. Então, cabe a você, Nutri, se informar como você pode dar início a essa papelada e, dessa forma, garantir também com que o seu paciente receba a dieta pelo SUS, caso seja possível. Lembrando que esses papéis eles precisam ser assinados não somente por você, mas pela equipe que acompanha. Então, não só o médico, mas também a assistente social. Além disso, a maneira do preparo do alimento também acaba impactando no valor nutricional daquela preparação, né? Porque muitas vezes o paciente ele pode estar utilizando algumas técnicas, né, de preparo que podem influenciar na perda também de nutrientes. Então, a dieta caseira, ela realmente seria a última opção a ser prescrita pelo profissional médico e nutricionista, né? Existem outras possibilidades antes dessa prescrição, outras possibilidades que irão garantir ali uma segurança higiênico-sanitária para o seu paciente e também pensando nas necessidades nutricionais que esse paciente precisa receber por dia. A dieta integral ela é prescrita pelo médico, né? Então é necessário a avaliação do médico que acompanha o seu paciente para que ele prescreva a dieta integral. Contudo, a indicação e o cálculo ele pode e ele deve ser feito por nutricionistas. Então, nós, como nutricionistas, temos sim a capacidade, nós que estamos ali acompanhando o nosso paciente de perto, de observar se esse paciente tem a indicação para passagem de sonda, encaminhar, então, essa solicitação, esse pedido, esse parecer ao médico responsável para que vocês possam discutir o caso como uma equipe multidisciplinar e, dessa maneira, a partir da prescrição da dieta integral, o cálculo, a evolução dessa dieta deve ser realizado pelo nutricionista responsável pelo paciente, seja na área hospitalar ou na área ambulatorial. A dieta integral ela vai ser a solução para aquele paciente que não está conseguindo suprir as suas necessidades nutricionais diárias com a via oral, mais a suplementação oral, ou seja, ele permanece por mais de 7 dias consumindo inferior a 60% das suas necessidades nutricionais, ela vai vir como uma solução para que esse paciente não desnutra, para que esse paciente consiga manter o seu estado nutricional ou até mesmo para que esse paciente reverta o seu estado nutricional, melhorando assim a sua composição corporal. Então, é muito importante que o nutricionista ele esteja atento a essa prescrição de dieta integral no time certo, no tempo certo, para que esse paciente não acabe perdendo, tendo uma depressão de massa muscular grave, tendo uma perda de peso grave, comprometimento de funções, né? E isso acabe atrapalhando não somente a sua qualidade de vida, mas a sua tolerância ao tratamento oncológico e até mesmo a sua resposta ao tratamento antineoplásico. Bom, então, quando prescrever a dieta integral? O primeiro passo é você, nutricionista, observar como está a alimentação, a ingestão alimentar do seu paciente, se esse paciente ele já recebeu a indicação de suplemento via oral, e se mesmo assim com a suplementação via oral, mais alimentação via oral, se esse paciente está conseguindo atingir as suas necessidades nutricionais diárias, pelo menos 60% ou superior a 60%. Se esse paciente está ingerindo inferior a 60% por mais de 7 dias, esse paciente já recebe a indicação da prescrição da dieta integral. Existem algumas situações clínicas que sugerem a indicação da terapia nutricional integral, como, por exemplo, a síndrome da má absorção, a localização do tumor, então se está tendo alguma obstrução tumoral, obstrução intestinal, distúrbios psiquiátricos, se o paciente ele está inconsciente,
se esse paciente ele está com uma anorexia secundária, disfagia neuromuscular. Então, essas são algumas situações que a dieta interal ela acaba sendo indicada. A dieta interal ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente, dependendo do estado clínico do paciente. Então, a via de acesso dessa dieta, ela vai mudar de acordo com isso, de acordo com o tempo que esse paciente vai ficar com essa dieta interal. Se o paciente tiver a prescrição de uso temporário da dieta interal, que seja inferior ali a 4 semanas, nesse caso, a indicação, né, de acesso é pelo acesso transnasal, que é quando a passagem de sonda acontece pela via do ósteo nasal, podendo estar em 3 posicionamentos diferentes, né? O mais comum é a nasogástrica, que é quando esse posicionamento acontece na extremidade distal do estômago, mas também esse posicionamento pode estar na extremidade distal do duodeno e do jejúnio. Então, a nasojejunal ou a nasoduodenal. A nasogástrica ela é a mais comum, porque ela é a mais fisiológica e também ela acaba sendo indicada quando não há risco de aspiração e quando não há obstrução do trato gastrointestinal superior. Agora, quando o paciente precisa permanecer com a sonda por tempo superior a 4 semanas, o acesso recomendado é por ostomia, né? Então, a sonda ela é colocada diretamente na região do esôfago, do estômago e do jejum. Uma outra também utilização da ostomia é quando tem alguma obstrução no trato gastrointestinal. Então, a ostomia ela é realizada abaixo dessa obstrução, para que o paciente consiga receber a nutrição adequada e absorver aquilo que ele está recebendo. Alguns sintomas podem aparecer em casos de intolerância à dieta interal, como, por exemplo, diarreia, náuseas, vômito, distensão epigástrica. Então, nessas situações, é muito importante que antes de se retirar ali a dieta interal, né, deixar o paciente em jejum, se observe alguns pontos. Bom, isso pode estar acontecendo por conta de um aumento no volume residual do estômago, dificultando assim o esvaziamento gástrico, e também pode estar acontecendo por conta do tempo de infusão da dieta, que pode estar muito rápido. Em primeiro ponto, em primeiro lugar, você deve solicitar que o paciente corra essa dieta mais devagar, para ver se esses efeitos colaterais, esses distúrbios, eles cessam. Se essa primeira solução não adiantar, o que você pode estar fazendo em segundo lugar é não somente diminuir o tempo que essa dieta está correndo, então tornar isso mais devagar, mas também diminuir o volume por horário que esse paciente esteja infundindo da dieta. Em situações de gastroparesia, a equipe médica pode estar prescrevendo também um procinético. Outras possíveis complicações que o uso da dieta interal pode causar é a obstrução de sonda, broncoaspiração e também alguns distúrbios metabólicos. Por isso que é muito importante que você sempre olhe, pensando nos distúrbios metabólicos, os exames bioquímicos do seu paciente, para ver se tem a necessidade de ajustar o tipo da dieta ou a maneira como essa dieta está sendo infundida. A prescrição da dieta interal, ela não somente vai acontecer em ambiente hospitalar, mas também você pode fazer essa indicação caso você acompanhe o seu paciente no ambulatório ou no seu consultório. A dieta interal, muitas vezes, não é vista pelo paciente e pelos seus familiares como algo bom, benéfico. Normalmente é um susto quando esse paciente recebe a indicação e a prescrição da dieta interal, né? Porque muitas pessoas não encaram a dieta interal como uma forma de alimentação. E tanto o paciente como os seus familiares, eles ficam preocupados se realmente ele estaria conseguindo se alimentar ou se ele estaria conseguindo atingir realmente as suas necessidades nutricionais. Falas como, mas então ele não vai mais comer, então ele vai ficar sem se alimentar, então como assim ele não vai poder mais comer? Como é que ele vai ficar fortalecido? Porque justamente muitas pessoas não têm essa visão que a dieta interal também é uma forma de alimentação. Então, isso acaba soando um pouco estranho para essas pessoas. Além disso, né, a dieta interal, seja por acesso transnasal como por ostomia, são procedimentos invasivos,
né, e procedimentos que podem ali assustar, né, o paciente e os seus familiares. Então, é muito importante que você, na hora de indicar a prescrição da dieta interal, você converse com o seu paciente antes, que você explique para ele quais são os seus motivos, quais são os benefícios que isso ia trazer para ele, quais são a via de acesso que essa sonda vai ser colocada, como que funciona, quais são os componentes dessa dieta. Tranquilize ele e os seus familiares, né, que essa é uma via de alimentação, que ele vai estar bem nutrido, que, se for o caso do seu paciente, que isso vai ser provisório, temporário, mas que é muito importante para que ele não tenha outras complicações, que você o alerte das complicações da desnutrição, da depressão de massa muscular grave, que muitas vezes essa perda de peso grave, essa desnutrição, pode levar à caquexia, e a caquexia, ela é grave e ela pode, sim, ocasionar muitos outros problemas, piorando a sua qualidade de vida, a sua resposta ao tratamento e também, muitas vezes, podendo até levar o seu paciente a óbito. Então, é muito importante que você explique todas essas complicações para o seu paciente, para que ele entenda a importância dessa prescrição, dessa indicação, para que ele aceite melhor essa estratégia e que dessa forma ele fique mais tranquilo também em relação a como tudo isso vai acontecer com ele. O que eu percebo na minha prática é que, além da questão de ser um procedimento invasivo, a questão de organizar a rotina em torno dessa nova forma de alimentação também é complicada. Então, muitos pacientes e familiares se assustam que vai ser impossível eles encaixarem esse tipo de alimentação na rotina, no dia a dia. Então, é muito importante que você ensine o seu paciente e os seus familiares em como que essa alimentação vai funcionar, como que eles vão fazer o fracionamento, como que eles vão infundir a dieta, que você os ajude em relação aos horários, em relação ao gotejamento, facilite esse caminho para que eles possam se sentir, então, mais confiantes e confortáveis com essa nova maneira de se alimentar e como que eles vão introduzir isso na rotina deles. A orientação, se esse paciente ele vai ficar com a dieta interal exclusiva ou se essa dieta interal ela vai ser complementar à via oral, é em conjunto com os outros profissionais, né, essa avaliação. Então, é importante a avaliação do médico, porque o médico ele vai conseguir dar o diagnóstico do paciente e a sua situação clínica. Então, se esse paciente está inconsciente, se esse paciente está com uma obstrução, por exemplo, intestinal, se esse paciente ele está com alguma síndrome de má absorção, ou a fono, muitas vezes, vai acabar orientando, né, qual é o melhor acesso, porque muitas vezes esse paciente está com risco de broncoaspirar, então qual é a melhor localização para colocarem esse acesso da dieta interal, se vai ser se dá para associar com a via oral ou não no momento. Então, é uma avaliação da equipe multidisciplinar. O nutricionista, no caso, muitas vezes ele vai receber esse paciente já com a via oral ou com a solicitação exclusiva da dieta interal. Então, no caso, a gente só vai ajustar de acordo com a prescrição médica. No caso, quando nós nutricionistas fazemos a indicação para a passagem de sonda, normalmente esse paciente está consumindo via oral, mas ele está com alguma dificuldade, né? Ou ele está apresentando, por exemplo, quadros intensos de algum efeito colateral do tratamento, como, por exemplo, vômito, mucosite, não consegue mais se alimentar. Ou esse paciente, a gente percebe que ele até consegue se alimentar, mas por diferentes motivos ele está ingerindo uma quantidade inferior a 60% das suas necessidades nutricionais por mais de 7 dias. Então, nós somente fazemos a indicação. E aí, se esse paciente vai ficar com a dieta exclusiva ou em associação com a via oral, é necessária a avaliação da equipe multidisciplinar. Eu trouxe um caso para vocês de uma paciente minha. Ela chegou no meu consultório com uma gastrostomia e ela foi diagnosticada com adenocarcinoma de laringe. Então, ela já tinha passado pelo tratamento quimioterápico e radioterápico, já tinha passado pelo tratamento cirúrgico, e estava com essa gastrostomia, já orientada pela equipe hospitalar com uma dieta.
Contudo, no meu consultório, ela chegou com as seguintes reclamações. Ela continuava perdendo peso, mesmo com a gastrostomia, então, mesmo com a dieta orientada pela equipe hospitalar, ela estava perdendo peso. Ela já havia perdido, até o momento da consulta, quase 30% do seu peso em 2 meses, então, uma perda de peso grave. Além disso, ela também tinha distensão abdominal, cansaço, fraqueza, episódios de hipoglicemia, indo muitas vezes para o hospital por conta desses episódios de hipoglicemia, então realmente passando muito mal, além da questão da flatulência que incomodava e muito ela. Então, quando eu fui analisar qual era a dieta que ela estava utilizando, ela estava com uma dieta polimérica, hipercalórica, normoproteica, com adição de fibras, e ela estava com a gastrostomia em associação com a via oral. Apesar que, por via oral, ela estava se alimentando muito pouco, pontualmente ela comia um ovo cozido, uma fatia de pão de forma, então nada realmente muito significativo. E, no caso, essa dieta prescrita para ela, normoproteica e hipercalórica, havia sido prescrito para ela apenas 1 litro dessa dieta. Então, fazendo os cálculos, ela chegou para mim recebendo 104% das suas necessidades calóricas e 62% das suas necessidades proteicas. A paciente, ela se encontrava em risco nutricional, com o diagnóstico de obesidade sarcopênica, com perda da funcionalidade muscular. Então, eu fiz alguns ajustes, né, na sua dieta, pensando em melhorar o seu estado nutricional e, principalmente, melhorar os sintomas que ela havia referido de cansaço e fraqueza. Eu lembro que na primeira consulta ela estava muito abatida porque ela sempre foi muito ativa e ela referia que ela queria ajudar a fazer a comida da família, às vezes arrumar a sua própria cama, e ela não conseguia fazer essas simples atividades que antes eram tão comuns para ela. Isso incomodava muito, né? Deixava ela realmente muito triste, em estado depressivo. Então, em primeiro momento, eu ajustei o tipo da dieta, eu troquei a dieta que ela estava. Então, quando eu falo para vocês, né, já comentei aqui com vocês em vídeos anteriores sobre a questão, a importância do ajuste da proteína na alimentação do paciente. Muitas vezes valorizamos a caloria e quando alcançamos as necessidades calóricas, não vemos mais nada. E não é bem assim. É muito importante ajustar a quantidade proteica e alcançar a necessidade proteica do paciente. Então, eu mudei a dieta, que antes era hipercalórica e normoproteica, eu mudei para uma dieta hiper-hiper. Além disso, com a adição de fibras, né? Eu ajustei também a quantidade e acrescentei um módulo proteico. Por quê? Eu deixei ela com uma dieta com 1 litro dessa dieta, mas mesmo assim não alcançava suas necessidades proteicas. Então, eu ajustei e coloquei um módulo proteico à parte. Dessa forma, ela conseguiu alcançar 120% das suas necessidades calóricas e 100% das suas necessidades proteicas. Eu calculei, no caso, 2 gramas de proteína por quilo dia para essa paciente. Então, da primeira consulta para a segunda consulta dessa paciente, ela teve um ganho de peso, de massa muscular, melhorando assim o seu estado nutricional, e também ela fez os seguintes relatos. Ela estava mais disposta, conseguindo fazer as suas atividades diárias da casa, como lavar louça, arrumar a cama e ajudar a filha a cozinhar. Ela não tinha mais dificuldade para andar e levantar da cama, e na primeira consulta ela relatou que o fato de levantar da cama já era muito difícil para ela. Ela referiu melhora no humor, ela estava mais feliz. Ela não apresentou mais episódios de hipoglicemia, porque eu também ajustei o volume e os horários que ela receberia essa dieta. Então, na primeira consulta, os horários estavam muito confusos, ela passava muito tempo em jejum. Então, eu ajustei esses horários para que ela recebesse essa dieta, que também contém fibra, num horário mais próximo dela, do horário de dormir. Então, ela não apresentou mais hipoglicemia pela manhã, ela não foi, nesses 30 dias entre as consultas, nenhuma vez para o hospital com queixa de hipoglicemia. Ela apresentou melhora na evacuação, então ela passou a evacuar todos os dias com sensação de plenitude e pensando na consistência, o tipo 4 da escala de Bristol, e também ela referiu melhora na distensão abdominal e nos gases.
Então, como vocês puderam observar, em 30 dias, com ajustes simples no tipo da dieta, alcançando as necessidades calóricas e proteicas, nesse caso eu utilizei um módulo proteico, então isso é possível, você não precisa ficar preso somente às dietas industrializadas, aquele padrão, né, tornando muitas vezes o alcance das necessidades nutricionais do paciente mais desafiante. Então, você pode utilizar módulos proteicos ou calóricos, né, para alcançar essas necessidades do seu paciente. Então, com esses pequenos ajustes, você consegue melhorar a qualidade de vida do seu paciente e você consegue melhorar o estado nutricional e o desfecho clínico do seu paciente. Então, é muito importante essa orientação, que você oriente não somente qual é a dieta que o seu paciente vai ter que utilizar, mas como ele vai fracionar essa dieta ao longo do dia, levando em consideração a rotina do seu paciente, isso é muito importante. Não adianta simplesmente você dizer que ele precisa tomar, por exemplo, 200 ml 5 vezes ao dia e colocar em horários que ele esteja dormindo ou que ele normalmente faça alguma atividade específica, né? Então, é muito importante que você oriente que ele faça todos os horários, né, que ele infunda todos os horários da dieta, que você ajuste isso de acordo com a sua rotina, que você tire todas as suas dúvidas, para que dessa forma o seu paciente saia mais tranquilo, mais confiante e tenha bons resultados. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, dessa explicação. Eu sei que esse tema é um tema que causa bastante dúvida nos profissionais nutricionistas. Então, se você gostou, fica ligado, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página. E comigo você não fica de mãos atadas.